Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou jornalista, trabalho no Jornal A Bola, sou diretor adjunto. Estudei na FCSH Ciências da Comunicação, entrei em 1993, mas por ter começado a trabalhar logo no início do segundo ano, eu demorei 9 anos a fazer a licenciatura, o que me levou até 2002. Portanto, não foram aqueles 4 anos típicos, teria sido 97, mas foi 2002. Desde muito novo quis ser jornalista. Eu sou de Lisboa, mas aos 14 anos fui morar para Évora, ainda assim sempre pensei em voltar, porque na altura em Évora nem sequer havia curso de Comunicação Social, e sempre apontei aqui à Nova, que mudou de nome justamente de Comunicação Social para Ciências da Comunicação quando nós entramos, em 93. Portanto, eu já tinha muito claro que queria ser jornalista e tinha um sonho que era trabalhar no Jornal A Bola. Ano e meio depois de entrar na faculdade, os jornais desportivos passaram a diário. E então eu achei que era uma boa altura para ir entregar currículos aos 3 jornais e, curiosamente, foi na Bola que consegui começar a trabalhar e, entretanto, já é a terceira vez que estou no Jornal A Bola, já saí 2 vezes para outras aventuras, outras experiências profissionais e voltei agora portanto, é o terceiro período em que estou a trabalhar na Bola. Basicamente, este background, já fazia rádio em Évora, gosto muito de rádio, poderia ter seguido rádio, mas acabei por ir para a parte dos jornais. Ainda estive na Fórum Estudante antes da Bola, portanto, logo no fim do primeiro ano de faculdade. Já estava a trabalhar na Fórum Estudante também, porque eu queria trabalhar, não queria estar só a estudar. Na altura fazia sentido. E porquê na UFCSH em específico? Na altura era o curso mais conceituado, não havia tantos como há hoje. Havia, salvo erro, o ISCSP, havia a Escola Superior de Comunicação Social, que já trabalhava também. Depois havia Porto, mas eu tinha mais facilidade em vir para Lisboa porque tinha onde ficar. E era o mais conceituado, como eu tinha uma boa média de secundário, não hesitei em pôr em primeiro lugar. No seu primeiro dia de aulas, qual é que foi a primeira impressão aqui da faculdade? Foi muito agradável, isto era um sítio muito agradável, onde é agora o atual bar. Havia ali um edifício parecido com este, que era onde nós tínhamos a maior parte das aulas, onde era a cantina também. Depois tinha a famosa esplanada, isto era tudo muito informal e eu gostei da informalidade e gostei de perceber na altura que era de certa forma muito politizado, o que era interessante porque nós vinhamos daqueles anos da contestação à PGA e várias das pessoas que apareciam na televisão a contestar em manifestações e tal andavam aqui, porque era muito para a malta ligada ao Bloco de Esquerda e etc. Isso foi interessante, agora assim uma sensação, foi uma sensação boa, apesar das praxes e tal, foram praxes simpáticas e inclusivas, nada de mau, nada de humilhante, nem nada disso, que se parece. Participou na praxe das Ciências da Comunicação? Participei e fui participado, não é? Mas nada de humilhante, nada das coisas que eu vejo ali. Às vezes eu moro em Alvalade, vou muito ao Campo Grande e fico perfeitamente aterrorizado com as coisas que vejo lá fazer aquela malta da cidade universitária. Aqui não, aqui foram rituais de integração. Lembro-me quando eu já estava no segundo ano, já fazia praxe, o que nós fizemos foi levar os calores a um colégio que há aqui, ou havia pelo menos aqui ao lado, e foram as crianças que pintaram a cara aos calores, portanto, tudo coisas no sentido de integrar, depois íamos para a Gulbenkian todos, não andávamos a cantar músicas humilhantes nem nada disso. Portanto, sim, participei na praxe, embora seja formalmente contra. Não é? Do que é que diria que mais tem saudades aqui da Nova UFCSH? Do primeiro ano e meio em que estava cá a tempo inteiro, confesso que tenho saudades do cinema, da esplanada e de jogar às cartas e das pessoas. Curiosamente, ao longo dos anos fui fazendo cadeiras, gradualmente, sem grande pressa, sem grande pressão, e para o fim já tenho saudades das aulas. Portanto, acho que estava muito mais bem preparado aos 20 e tal anos para ouvir, por exemplo, o professor Bragança de Miranda falar de teoria política do que estava aos 19 ou aos 20. Seguramente, portanto, eu gostei francamente das aulas, mais das aulas quando era mais velho, até me irritava os miúdos mais novos fazerem muito barulho, que era o que eu fazia na altura, que tinha a idade deles, como é evidente. Uma vez até ofereci uma moeda de 50 escudos, ainda era escudos, a um deles para ir, vão lá beber um café e deixem-me ouvir o senhor. Mas é isso, assim, as saudades da vida académica, não das aulas dos primeiros tempos e das aulas tanto que entretanto já fiz aqui uma pós-graduação, era para fazer mestrado, mas não acabei, portanto, fiquei com pós-graduação, eu gosto genuinamente de estudar. Posso só perguntar qual a pós-graduação já agora? Foi em Comunicação de Ciência, ao contrário, Ciências da Comunicação, Comunicação de Ciência. Que seria um mestrado, mas depois não fiz. Como voltei para o Jornal A Bola e o meu objeto seria jornalistas desportivos, não fiz a dissertação de mestrado, então fiquei só
com a pós-graduação. O que é hoje na FCSH que gostaria de ter tido na sua altura? O edifício grande foi construído a meio do meu curso, mais ou menos. Eu depois não conheço assim tão bem, quer dizer, na verdade, parece-me que os serviços académicos são mais evoluídos hoje, um atendimento um bocadinho mais expedito. Talvez seja isso, porque de resto... E claro, as condições do novo edifício, mas nós também tínhamos as nossas. Tínhamos muitas aulas ali no Anfiteatro 1, ali atrás, e no tal edifício que já não existe. A cantina, presumo que também seja melhor, nunca mais usei. Mas aquilo que tínhamos já bastava, era interessante. Portanto, estreou a Torre B? Estreei a Torre B. Qual foi a sua primeira impressão da Torre B e de estrear? Foi uma coisa mais magnânima, não é? Isto era tudo estes blocozinhos pequeninos, que isto era um antigo quartel, salvo erro. E de repente está ali uma coisa feita de raiz para aquilo. A Torre B, no entanto, tem aqui uma história um bocadinho ligada à minha turma, que foi um colega nosso que se atirou do quinto andar. E andávamos nós talvez no segundo, terceiro ano. E não sei se já estava a funcionar a torre, se estava só em obras. Pronto, ele era perturbado, era um rapaz com problemas e suicidou-se ali. Portanto, também ficou sempre aquela ligação. É impossível não olhar para a torre sem pensar nisso, embora não fosse um amigo meu pessoal, mas marcou-nos. Pelo menos aquela geração marcou. O que é que nunca mudou nos estudantes da nova FCSH, independentemente da geração? Não sei se consigo responder a isso, mas talvez alguma apetência que ainda haja dos jovens hoje para a política, para o envolvimento social, para a preocupação com aquilo que nos rodeia, o que é que vai ser o nosso futuro daqui a 5, 10 anos, como é que nós podemos ou não contribuir para isto, a questão das liberdades. Eu gosto quando entro aqui e passo aqui muitas vezes e há sempre uma exposição, há sempre uma iniciativa qualquer. Então, na altura do 25 de Abril, especialmente, isso a mim agrada-me pessoalmente. Naqueles 9 anos em que esteve a completar a licenciatura, notou a diferença do espírito da comunidade da nova FCSH? Não especialmente. Talvez um pouco mais... Vamos ver, nós vamos crescendo e vamos começando a ver a coisa mais em perspectiva, não é? Uma coisa é ver os meus pares aos 18, 19, 20 anos, outra coisa é ter quase 30 e estar a olhar para os que têm 18, 19, 20 anos. Mas ainda assim, conheci pessoas muito interessantes, mais novas que eu, dessas gerações que vieram a seguir e que foram ótimos colegas. Mesmo no mestrado, se não era o mais velho, era perto disso e foi uma interação porreira com a malta que tinha acabado de fazer as licenciaturas e ia direto para os mestrados. Isso quer dizer que tem aqui 21 anos, 22. Portanto, acho que sim, acho que ainda se detecta aqui um bom espírito. Lembra-se de algo que um colega ou um professor tenha dito que tenha ficado consigo? Muitas coisas. Uma em concreto, agora apanhou-me de surpresa. Bom, colegas seguramente, não é? Eu casei-me aqui com uma colega de curso. Houve muitos professores marcantes. Mais do que me lembrar de uma frase em concreto, lembro-me de professores como o João Ságua, creio que foi reitor até há pouco tempo, entretanto, não é? Ele dava lógica, e eu curiosamente vim para letras, mas as minhas melhores notas foram lógica e matemática. O João Ságua tinha abordagens muito interessantes, o Bragança de Miranda compreendi-o muito melhor mais tarde, o próprio Nelson Traquina, que era uma personagem difícil, com o passar do tempo e com a visão em perspectiva, consegue-se perceber a importância que ele teve no estudo do jornalismo português. Portanto, houve aqui uma série de influências, mas que eu não consigo tivá-las com o professor Pinto Balsemão. Talvez me tenha marcado uma coisa, que foi quando eu entrei na bola, os jornais fechavam ainda mais tarde do que hoje, um jornal diário. Na altura nós nunca saímos de redação antes da 1h30, 2 da manhã, 2h30 da manhã, e as aulas do Pinto Balsemão eram às 8. E eu vinha uma aula, na altura não sei se ainda é assim, mas na altura não havia assiduidade. Nós não éramos obrigados a ir às aulas, éramos obrigados a fazer os critérios de avaliação. Então eu fui falar com ele, a explicar a situação, e ele sempre teve um gostinho pela bola. Eu acho que ele morreu desgostoso de não ter comprado a bola. E ele começou-me logo a perguntar, então, mas vocês continuam a fechar muito tarde, não é? Pois, só que agora com o diário, ainda por cima. E ele diz-me, não tenho problemas nenhuns, tem os seus colegas, já sabe. Ele fazia tudo por apontamentos e por pontos, portanto era muito fácil, ele quase ditava as aulas e disse, você só tem que vir ao exame e responder bem às perguntas e acho muito bem que comece a trabalhar, boa sorte. Isto marcou-me de alguma maneira.
referiu que conheceu a sua mulher aqui, eram os dois de Ciências da Comunicação. Sim, do mesmo curso. Entretanto, já nos separamos, mas foram quase 3 décadas juntos. E temos os nossos filhos, e era do meu curso. Eu de Évora, ela de São Pedro do Sul. Depois criámos aqui um grupo interessante entre malta que era de Lisboa, pessoas que vieram do Porto, pessoas que ainda hoje estão. Não é? Há um grupo de 9, 10, 12 pessoas, de vários pontos do país, incluindo as ilhas, que ainda hoje se dá regularmente. Se encontra com regularidade. É uma história comum aqui na FCSH conhecerem-se e Pronto, acabarem é bom sinal. por ficar juntos. Não os 100, porque na altura a turma era de 100 e tal, mas muitos. E cruzamos muito em âmbito profissional também. Eu não sei como é que está a saída agora dos alunos, não é? Mas essa turma de 97, até a de 99, digamos assim, está muita gente nos jornais, nas televisões e nas rádios aí a trabalhar, e muitos deles em cargos de chefia. Muitos mesmo. E, portanto, eu diria que foi das últimas gerações que ainda conseguiu fazer qualquer coisa de produtivo no jornalismo que não seja precário e que não seja só de trabalhar muito e ganhar mal. Trabalhar muito sim, mas felizmente boa parte de nós ainda conseguiu um nível de vida aceitável. De certa forma já respondeu um pouco a esta questão, mas queria confirmar consigo, entre aulas, qual era o melhor sítio para conviver na Nova FCSH? Esplanada. O que é que levou daqui que não cabe no currículo? Quase tudo, essas experiências, não é? Os amigos e as experiências pessoais. Toda a gente se queixava, e sei que continua a queixar-se do curso ser pouco prático. O que eu levei daqui depois ao longo dos anos, e por ter passado cá mais anos e pelo tempo que foi passando, é que não é necessário que seja muito prático, porque a prática nós vamos aprendê-la essencialmente depois nas redações. Portanto, o que levei sobretudo foi a sensação de que o ensino superior serve para nos abrir horizontes e serve para nos dar uma base de conhecimentos, mas mais do que conhecimentos factuais, a capacidade de ir à procura de conhecimentos, de interpretar, de ir interpretando o mundo, de ir questionando e de saber como é que devemos fazer as coisas. Isso só tem o ensino superior. Quem quer um ensino muito prático tem as escolas profissionais. Não obstante, eu acho que este curso poderia ter uma componente um bocadinho mais prática. Acho que a faculdade tinha a obrigação de ter uma boa televisão, uma boa rádio, um bom jornal ainda, se quisermos, ou pelo menos um site, um jornal online. E acho que isso era importante, mas não é o fundamental. E quando andávamos cá com a nossa idade certa, isto era uma chatice, semiótica e as coisas, vendo à distância, levo daqui, e era aí que eu queria chegar, levo daqui essa sensação de que sem a faculdade eu não havia uma série de instrumentos que eu uso na minha vida todos os dias que não conseguiria usar. Isto acaba também por se ligar a outra questão que tenho para si, que é que conselho é que teria para a turma de 2029, que começa agora em setembro, o que é que deixaria para os miúdos que vão entrar agora? Aproveitem tudo. A universidade a universidade é excelente para aprender a ler, a ir ao cinema, a estar com amigos e aprender umas matérias também, mas essencialmente acho que o grande papel que nós podemos retirar da universidade é viver com responsabilidade, mas viver muito e aprender a ler e a questionar. Acho que isso é o fundamental. Eu, se voltasse atrás, nas circunstâncias em que estava, faria exatamente o que fiz, até porque era uma oportunidade de ouro e os tempos eram outros, não é? Já estamos a falar há mais de 30 anos. Se eu entrasse agora na faculdade e tivesse 18 anos, talvez quisesse cumprir o meu percurso académico normal e só depois pensar em trabalhar. Se os seus colegas tivessem que o descrever na altura, como é que acabariam esta frase? O mais provável a... Como é que terminaria? O mais provável? O mais provável a... O mais provável a liderar pessoas. De que forma é que acha que a Nova FCSH marca o presente? É um pouco o que já falávamos, não é? Continua a ser uma instituição falada, continua a ter alguma intervenção social, pessoas importantes aqui a dar aulas, faz parte do tecido social, não só académico, acho eu, mas também social, e acho que isso é importante. Não sei até que ponto é que a mudança de campos vai acontecer ou não, e se quando acontecer isso vai de alguma forma mitigar a questão, porque estar na Avenida Berna também tem o seu quê de muito central, não é? E de muita confluência aqui e muita cidade.
Isso é importante. Ainda agora estava lá embaixo e era só miúdos estrangeiros, não sei se estão cá a fazer projetos de Erasmus, se vêm, se vieram ver, mas há toda aqui uma cidade, um cosmopolitismo interessante, que eu acho que a FCSH faz parte do núcleo de faculdades que consegue estes cruzamentos.